agora a gente olhar ainda para o julgamento de Jair Bolsonaro, porque as coisas continuam reverberando. E o que está reverberando muito hoje são os posicionamentos do ministro Luiz Fux. Só que eu fui olhar para isso numa apuração por um outro lado, pelo lado humano. Porque estavam muito nessa coisa, né, de que tem um mal-estar entre o Fux e o Moraes. A direita já começou a utilizar a imagem de Fux, né, usando ele como bandeira. A esquerda usa muito a imagem do Xandão, do Alexandre de Moraes. Eu fui tentar entender, eu falei, será que ficou alguma animosidade? E o que me contaram? Que os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux estavam conversando e rindo tranquilamente na sala privada ali de lanches do STF logo após a aceitação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados por tentativa de golpe de Estado. A percepção de quem circula dentro do Supremo é que não tem animosidade entre os dois, apesar dessa exploração política que está acontecendo, que eles são amigos, respeitam o dissenso, que para trabalhar em colegiado é preciso ter independência. Agora que estão tendo visões distintas, né? O Fux já havia antecipado o pedido de vistas no caso da cabeleireira, ele está incomodado com o tamanho da pena imposta e quer examinar com cuidado ali os crimes e os atenuantes. Já o ministro Alexandre de Moraes não está bravo com o Fux, ele está preocupado com a repercussão das posições dele e fez o seu contraponto no tribunal. Para o Moraes, a cabeleireira, ele ressaltou, estava no acampamento golpista, cruzou a linha de defesa da Polícia Militar e partiu para a quebradeira. E mais de 100 réus já foram condenados por ambos os crimes, inclusive com o voto de Fux. Abrir um precedente agora seria rever vários desses julgamentos. Então, a discordância entre os ministros hoje, pelo menos a gente já viu vários embates pessoais dentro do STF, né? Inclusive entre Gilmar e Barroso, mas entre o Fux e o Moraes hoje, o que me falaram é uma discordância muito mais ali de ponto de vista do que uma discordância pessoal. Só que vai ter repercussões, né? Essas visões do Fux vão ter repercussões e é com isso que o Moraes está preocupado. O All News já vai voltar na TV e aí a gente já comenta esse assunto. O All News de volta do intervalo e a gente vai voltar falando do julgamento de Bolsonaro no Supremo, como eu já estava contando para quem nos acompanha direto no YouTube e agora para você que está na TV, apesar desse clima que se criou, Alexandre de Moraes e Luiz Fux estavam conversando animadamente, rindo na sala de lanches ali do STF, após o julgamento de Bolsonaro. Quem frequenta ali no Supremo diz que não ficou ali uma animosidade entre os dois, mas que eles têm divergências na forma de conduzir. Professor, eu queria ouvir primeiro a senhora. Divergência dentro do Supremo existe, às vezes isso parte até para uma coisa pessoal, no caso dos dois não. Agora a senhora acha que as divergências que o Fux coloca, elas vão ter implicações durante o julgamento? Como é que a senhora está avaliando? A gente pode ver como é que a vida dá voltas, né, Raquel? Porque o Fux foi indicado pela Dilma. E a gente pensar agora que a direita, de alguma forma, sem ter muito aonde se apegar, se apega no Fux, né, como se o Fux tivesse, enfim, digamos assim, tivesse antagonizando com Alexandre de Moraes, é bem inusitado, né? Mas dito isso, eu acho que não. Até porque o tipo de discordância, eu acho que são discordâncias realmente técnicas, né? Não são discordâncias, enfim, o Fux não acha que não minimiza a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro, do golpe, da tentativa de golpe, etc. Ele está falando sobre questões que são bem técnicas. E aí são duas, basicamente, né? A primeira tem a ver, né, de maneira mais ampla, não é especificamente o julgamento do golpe, mas o processo todo, como um todo. A questão das penas da Débora cabeleireira, que usou pichou de batom, a estátua. E a outra coisa é que, ao
na perspectiva do Fux, o julgamento do golpe deveria se dar no plenário e não só na primeira turma. Então, essas são duas questões técnicas, e eu lembro de ter acompanhado também a fala do Fux nas sessões, e ele disse isso, que ele estava sendo coerente com a posição que ele tinha, que é uma posição técnica, né? Então, eu acho que isso não vai, de uma certa maneira, causar, digamos, um grande desacordo da corte, etc. E até no caso especificamente no primeiro caso que eu comentei, né, sobre a cabeleireira que pichou a estátua, eu acho que tem uma coisa também que é a seguinte: primeiro, a gente que está de fora, a gente não tem acesso a todos os autos, todos os documentos, então é muito difícil da gente opinar. Agora, tem talvez uma preocupação que ela me parece válida, que é a seguinte, que é a de que não tenha penas que sejam eventualmente mais duras para quem estava ali no 8 de janeiro, e aí depende, enfim, dos tipos de participação em relação aos que seriam a cúpula, os mandantes da tentativa do golpe, aqueles que estão, de fato, a inteligência por trás da tentativa de golpe. Então isso me parece ser uma coisa legítima, até porque a Débora se tornou uma espécie de símbolo, a direita está explorando muito isso, inclusive até com campanha de desinformação, espalhando coisas que não são verdades, mas que ela está se tornando uma espécie de símbolo, de mártir, para dizer, enfim, até para poder colocar em marcha a questão da PL da anistia. Então, eu acho que ela é uma preocupação válida e ela é uma preocupação mais técnica, que eu acho que não tende a alterar muito o entendimento da primeira turma. E, Couto, como é que você está vendo essa utilização política? Porque a direita tem desde o caso da Lava Jato, né? Em Fux We Trust, eles utilizam, né, essa exploração política do suposto conflito entre os ministros. Olha, eu estou vendo isso aí, Raquel, como um jeito que o Fux comprou de aparecer nesse julgamento, porque os outros quatro estão muito afinados nas posições deles em todos os sentidos, né? E o Fux era a figura menos midiática aí dessa turma, e ele é bastante vaidoso também. Então, realmente, são divergências pontuais que ele teve ontem com o Alexandre de Moraes, e eles se divertiram sobre essas divergências, o que é comum também no Supremo, né? Eles fazem cara de mal para a televisão, mas lá entre eles se divertem também. E eu queria chamar a atenção para uma coisa dos ministros Carmen Lúcia e Flávio Dino, né? Apesar de ser um assunto seríssimo do Supremo está julgando, eles não perderam o bom humor, né? Nos votos deles, parece até coisa combinada, parece um jogral, né? Um fala um negócio, o outro completa e tal, que dá uma amenizada, né, durante o debate entre os ministros, né? O que eu acho que destoou bastante disso tudo é a entrada em cena do Marco Aurélio Mello, que era o Luiz Fux de outros tempos, né? Dizer que a Débora, né, a pichadora, recebeu uma pena de 14 anos maior do que os casos de latrocínio. É muito difícil comparar essas coisas, são coisas absolutamente diferentes. Mas a gente pode, numa imagem, também dizer que o que eles fizeram, os invasores que fizeram atentado em Brasília, eles tentaram também roubar e matar a democracia, sabe? Não dá para comparar coisas tão diferentes, né? Então, nesse ponto, eu estou plenamente de acordo com o Alexandre de Moraes. O Fux está procurando um jeito de encontrar uma brecha ali e encontrou, né? Porque é a esperança, talvez uma das últimas esperanças das defesas do Bolsonaro e dos demais, é a atuação do Fux lá. Mas ele é um só, né? E eu não vejo como ele possa mudar o resultado do jogo. O Fux circula muito, Couto, tanto no meio empresarial quanto entre os advogados. E as reclamações em relação a esse caso estão muito fortes no meio empresarial. De alguma forma, a elite comprou muito esse discurso de que agora no Brasil se prende a 14 anos por pichar com um batom. E isso vem chegando no ouvido dele. E entre os advogados você tem um debate que ele é mais racional, na minha avaliação, que é da sobreposição de crimes. Tem muita gente que defende que, sim, ela é golpista, mas que tem dúvida se ela e todos os outros, deveriam ser condenados por tentativa de golpe e por derrubada do Estado Democrático de Direito. O que eles defendem é que
houve a tentativa de golpe, não tem dúvida, mas a derrubada do Estado Democrático de Direito seria uma consequência. A avaliação do ministro Alexandre de Moraes é que esse é um debate superado, que o Barroso levantou essa questão lá atrás, foi voto vencido e muitos já foram condenados por esses dois crimes. Então, se você reabre o debate neste caso, você teria que rever a condenação de todos os outros. Só que esse caso se tornou um símbolo. O Hélio Gaspari até escreveu disso, né? Ele fez uma comparação com algumas penas da ditadura. Então, todo esse debate que está acontecendo no meio jurídico e no meio empresarial chega para o ministro. E aí, como ele é sensível a essas reflexões, ele coloca um pé no freio.